Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel, sou psicóloga, pra quem tá acabando de chegar aí. Sou mãe de 3 meninas e hoje eu vim conversar com vocês sobre rótulos. Vamos primeiro à definição básica de rótulos, né? O que são rótulos? Rótulos são... Como que eu posso explicar, né? Uma forma simples. Rótulo é um plástico, um papel que vem em volta de um produto para que você saiba o que tem lá dentro, né? Vamos pegar um exemplo bem clássico. O que é isso daqui? É um fermento em pó, né? A gente sabe, toda vez que você vê esse rótulo aqui, num produto, você sabe que é um fermento em pó. E rótulo é uma coisa tão forte que eu posso falar pra você pó royal. Você sabe que é fermento em pó. A gente sabe o que tem dentro, sabe que é uma coisa para crescer, um bolo ou uma massa, sabe que tem amido de milho, geneticamente modificado, se eu não sabia, acabei de ler aqui, mas o rótulo serve para isso, para que você saiba tudo que tem dentro de um produto. E funciona super bem. O problema é que a gente tenta fazer isso com pessoas também. A gente tenta, né, encaixotar as pessoas em rótulos para que a gente possa entender melhor o mundo. O problema principal é que um rótulo é um rótulo de um produto, ele serve para todas as pessoas, né? Não importa para minha mãe, para o meu pai, para o Alexandre, tudo para qualquer pessoa, para você, isso aqui é um pó royal, isso aqui é um fermento em pó. Não depende da minha interpretação de mundo, das minhas crenças, não depende de nada. É um pó royal para todas as pessoas. Quando a gente faz isso com pessoas, isso não funciona tão bem, porque passa pelo nosso crivo. Então, não necessariamente o que é preguiçoso para mim é preguiçoso para você. Isso teve um problema de rótulo aí com os portugueses, que eles, né, rotulavam os índios como preguiçosos. Não vamos ficar falando de história, não. Vamos falar de comportamento infantil, né? A gente tende a fazer isso com as crianças. Só para vocês entenderem, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem forte. A gente não diz que uma pessoa é cancerosa porque ela tem câncer. A gente não diz que uma pessoa é aidética porque ela tem AIDS, porque ela é muito mais do que aquele fato. Mas a gente faz isso com muita facilidade com as crianças, né? A gente rotula as crianças como preguiçosas, como egoístas, né? Como burras, né? Tem pessoas que rotulam suas crianças como burras. Eu espero de verdade que você não seja uma dessas pessoas, mas se você for, essa é a sua chance de mudar. Então a gente tem essa tendência a rotular pessoas. E se fosse só as pessoas, mas não para por aí, né? A gente também tem a tendência a rotular relacionamentos. Como assim? Às vezes, a gente até rotula relacionamentos sem a gente ver a partir das nossas frases. Por exemplo, vocês não sabem brincar juntas. Às vezes a gente fala para as pessoas e as crianças escutam. Eles não se dão bem juntos, eles são como cão e gato, o dia inteiro só brigam, não sabem brincar juntos, só brigam. Eu queria falar pra você que foi difícil fazer essa interpretação, mas não foi. Porque seria muita mentira da minha parte se eu dissesse aqui que eu nunca disse nenhuma dessas frases. Só que a gente só consegue mudar alguma coisa em nós quando a gente assume um fato. Então é verdade que eu já falei uma dessas frases e eu tenho me policiado bastante para não repeti-las, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que você também aprenda comigo, que você também não rotule o relacionamento dos seus filhos. Isso porque as crianças têm uma necessidade de satisfazer as nossas expectativas. Então, quando você diz para o seu filho que ele é um bagunceiro, que ele deixa tudo desorganizado, você está transformando ele nisso. A gente chama isso de profecia autorrealizadora, porque a gente reforça essa ideia e a criança, né, escuta isso e ela cria a sua própria crença de que ela é uma pessoa desorganizada, de que ela deixa tudo esparramado num lugar. Da mesma maneira, isso acontece com os nossos filhos. Você já viu que às vezes as pessoas, gente, quando vai visitar um recém-nascido, né, de uma mãe que já tem outro filho, tem essa... Nossa, eu fico até brava. Porque tem essa necessidade de fazer a pergunta. Ainda faz a pergunta na frente da criança, né? Ai, o fulaninho tá com muito ciúme. E às vezes o fulaninho, ele não tem ciúme nenhum.
Ele só quer o espaço dele. Mas aí ele entende, então essa necessidade que eu tenho de espaço, de ter a minha mamãe, meu papai é ciúme, então eu sou uma pessoa ciumenta. Vocês estão entendendo como é que isso é formado? Parece que existe até assim, uma mitologia familiar, né? Essa expectativa entre ciúme, entre irmãos. Se você é uma pessoa que tem mais de um filho, você sabe que você já escutou muitas perguntas a respeito disso. As crianças crescem acreditando que não podem fazer nada a respeito. Bom, eu só falei de problema, então falei repetir problema inúmeras vezes, né? Mas vamos falar sobre solução. Como que você pode mudar isso? O primeiro ponto é relatar o comportamento e não a criança. A gente não diz que uma criança é bagunceira. Por quê? Porque o comportamento é que ela bagunçou algo. Então você tem que ser neutro e dizer, você bagunçou algo. E não, você é um bagunceiro. Eu sei que isso é muito difícil, né? Parece que é simples, mas não é, porque isso é muito enraizado, né? A gente muitas vezes cresceu ouvindo isso e a gente repete os comportamentos que os nossos pais faziam também. A gente precisa abandonar esse criança boa, criança má e pensar nos comportamentos. Primeiro porque ser boa ou ser má não ajuda em nada, a criança não sabe o que ela tem que fazer. Então quando você, em vez de você falar, voltando no exemplo de bagunceiro, em vez de você falar, você é um bagunceiro, você fala, você não arrumou o seu quarto. E fala o que você quer que ela faça. Eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E da mesma maneira, vou te falar uma coisa que talvez você sempre fez, achou que estava fazendo certo, é que a gente também tem a tendência a rotular positivamente. Por exemplo, boa menina, né? Só que boa menina não é algo que a gente tem controle. Então, quando você fala pra fulaninha, você é muito inteligente, ela não tem controle disso. Ela não pode fazer nada, ela nasceu inteligente. Agora, quando você reforça o comportamento, você se esforçou muito para essa prova, você estudou muito por isso, você tirou uma nota boa. Então, quando você reforça o comportamento, em vez de rotular a criança, você dá para ela esse poder. E isso é muito importante, porque se você fala para a criança, você é muito inteligente, e daí ela se sai mal em uma prova, então ela pensa, então eu sou burra. Isso não é verdade, né, gente? A gente sabe que quanto você mais se esforça para uma coisa, a tendência é que você saia melhor. Então é importante que a gente passe esse conhecimento também para os nossos filhos. Então não rotule positivamente uma pessoa. Então abandone rótulo, tá? Rótulo não é bom para nada. Nem para ser bom, nem para ser ruim. Então reforce os comportamentos, porque os comportamentos a criança tem controle sobre eles. O segundo passo, agora você já aprendeu que você não vai rotular nem a criança e nem o relacionamento entre irmãos. Agora eu vou te dar uma missão um pouco mais difícil, que é descrever o que você está vendo, o que você está sentindo. É um passo mais adiante, a gente não vai rotular nem a ação. Como assim? Vou te explicar, calma aí que eu vou te explicar. A gente precisa descrever exatamente o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo, para que nossos filhos possam entender o que está acontecendo. E muitas vezes o que é óbvio para nós, não é para criança. Uma vez eu recebi um quadro, né, para poder fazer uma propaganda de algum lugar, assim, que inclusive eu não fiz porque eu não concordei, que tinha um quadro de comportamento que estava escrito assim, comer direitinho. O que é comer direitinho? Às vezes comer direitinho pra mim é uma coisa, pra você é outra coisa, pro seu filho é outra totalmente diferente. Então o que é óbvio pra você não é óbvio pro seu filho. E como eu disse como eu disse anteriormente, as nossas impressões, os nossos rótulos são carregados nas nossas perspectivas. Então a nossa perspectiva, obviamente, óbvio do que eu tô falando, óbvio, a nossa perspectiva é diferente da do nosso filho. Por exemplo, quando seus filhos acabam de tomar banho, né, daí você olha pro banheiro e fala assim, ai, que horror! Isso não ajuda em nada, né? Que bagunça! Isso não ajuda em nada, porque isso não dá nenhuma informação útil. Agora, quando você diz, o banheiro está bagunçado, parece meio mecânico, né? Eu falando assim, mas é claro que no dia a dia você não vai falar desse jeito. O banheiro está bagunçado, é perigoso, vocês podem cair, então, por favor, vamos arrumar o banheiro. Isso sim foi útil. Eu sei que olhando assim parece que são coisas pequenas, mas a educação de uma criança é feita a partir de coisas pequenas. Então, resumindo, os rótulos são muito bons para produtos. Todo mundo que isso daqui é para fazer o bolo crescer.
mas são inúteis para crianças, para pessoas em geral. Primeiro porque uma pessoa é muito mais do que um adjetivo. Se você diz para o seu filho que ele é egoísta, porque ele não quis emprestar o brinquedo naquele determinado momento, você sabe que isso não é uma verdade. Nós somos pessoas que nos atualizamos, certo? Se eu fosse fazer um rótulo sobre mim, primeiro ele ia ser muito extenso, né? Todas as minhas características. Ele não ia se sustentar por muito tempo, que nós nos atualizamos. Só que quando a gente rotula uma criança como egoísta, pode ser que ela não consiga se atualizar e ela fica presa nesse rótulo e ela continue achando sempre que ela é uma pessoa egoísta. E depois ela repete isso: não, eu sou egoísta, eu tenho um apego com as minhas coisas, e ela nem sabe de onde que isso veio, mas veio lá dos primeiros anos de vida dela. E a gente tem esse poder, né? E essa responsabilidade. Então toma cuidado com isso, preste atenção nos comportamentos e não rotule as pessoas, muito menos o seu filho, que pode mudar muito e possivelmente, tomara que sim, que isso aconteça, que ele se atualize, que ele não fique preso a nenhum rótulo que ele recebeu enquanto criança. Então, um beijo pra você. Vou fazer um bolo agora. Tchau. Erros de gravação. Deu branco aqui. Às vezes a gente relaciona... Às vezes a gente rotula relacionamento. Ai, ai. Mas primeiro eu vou ler aqui pra lembrar, tá?